é muito legal você ver como as coisas se desdobram e têm muito mais profundidade do que elas parecem. Mesmo você, quando você cria alguma coisa, elas não parecem ser tão profundas assim. Meu nome é Marina, eu estudo animação há mais ou menos um ano e eu pretendo trabalhar na indústria algum dia. Sim, eu já desenhava faz tempo já. Eu comecei a pensar em coisas que eu queria animar. Eu vi aquele personagem branco, eu pensei de fato um ovo, eu falei, não, eu vou animar ele caindo feito um ovo. Aí quando o ovo caiu, eu pensei, não, e se eu animar alguém pisando no ovo, como quando tem um desenho animado e alguém pisa numa casca de banana, por exemplo. Aí eu animei a pessoa pisando no ovo. E foi assim até o fim da animação. Eu fui pensando em coisas que eu queria incluir e pensando em formas de incluir. Eu fui de uma ideia atrás da outra. Eu não sabia como que eu ia terminar ela quando eu comecei. Então, aí depois do cara eu pensei, não, eu quero ter algum abacaxi em alguma hora. Eu falei, e se ele tivesse a cabeça de abacaxi? Aí depois eu pensei, não, eu quero que tenha algum animal. Aí eu pensei na raposa. E eu pensei, não, eu queria animar algum fogo, que eu acho legal animar fogo, que é divertido, você faz assim direto. Eu falei, não, eu quero que tenha algum fogo, algum momento. Aí fui conectando essas ideias, assim, mas sem um plano claro. Exatamente, fui fazendo o que eu tava afim de fazer naquele momento. Uhum. Eu acho que fez sentido no quesito das coisas que eu gosto. Eu gosto de, às vezes, algumas imagens surrealistas, como o cara com a cabeça de abacaxi, por exemplo. Então, até me lembra aquela pintura que tem o homem com o chapéu e a maçã, entende? Exatamente. Então, eu fui meio que. Quando eu olho por trás, eu consigo ver que as ideias, elas meio que entram em coisas que eu sou interessada e que eu costumo desenhar, mesmo sem perceber. Não necessariamente as imagens em si, mas a forma que elas estão lá. Por exemplo, a forma das cores, os traços que eu usei, elas são muito. Se você olhar para as outras coisas que eu desenho, dá para perceber que é algo que eu desenharia. Então, mesmo sem fazer sentido e sem ser planejado, acaba sendo algo que faz parte de como eu sou como artista. Eu achei isso muito interessante. Eu acho muito interessante isso. Eu lembro que eu mostrei para o meu pai, ele viu a parte do cara pisando no ovo, ele falou, não, esse cara tá pisando em ovos, né? Aí eu nem pensei nessa expressão quando eu desenhei, quando eu pensei nisso. Então, várias pessoas vão analisar e ver de formas diferentes conforme que elas têm na cabeça. De fato, eu nem. Quando eu fiz isso, isso nem passou pela minha cabeça. Uhum. Recentemente, eu estava até lendo um livro que se chama A Arte do Requiem, que é um conjunto de obras que são todas feitas baseadas em sonhos, e elas são todas assim bizarras. Você olha, talvez não faça sentido nenhum, mas quando você olha por uma outra perspectiva, você consegue entender se isso tem a ver com sonho, se tem a ver com algum pesadelo, se tem a ver com várias coisas. Eu acho que isso é meio que parte também desse tipo de trabalho, que são coisas que você não necessariamente pensa quando você faz, mas que elas revelam coisas do seu subconsciente.
Ah, sim! Poderia ser um personagem de uma tirinhas, por exemplo. É, é muito legal você ver como as coisas se desdobram e têm muito mais profundidade do que elas parecem. Mesmo você, quando você cria alguma coisa, elas não parecem ser tão profundas assim. Sim, por algum motivo eu associo raposas com fogo. Pode ser, não sei, tipo um Firefox, sabe? Coisas do gênero. Ou porque, pelo fato da própria raposa ser geralmente um animal vermelho, eu não sei. Quando eu desenhei o fogo, eu pensei em fazer uma raposa. Uhum. Eu achei muito divertido. Era uma semana em particular que eu não estava muito ocupada com outras coisas, então eu podia simplesmente sentar uma vez por dia durante a semana e desenhar alguma coisa. Então, por exemplo, no primeiro dia eu fiz o ovo caindo. Falei, no outro dia eu fiz o cara pisando no ovo. Aí no outro dia eu fiz o cara andando. E cada dia eu tava pensando assim, putz, como que eu posso continuar isso, né? E foi muito interessante. Eu faria isso de novo, com certeza. Para mim, para mim, animação é a arte em movimento. Então, porque no momento você tem a arte, que ela é aquela imagem, geralmente estática, ou uma escultura, ou até mesmo uma performance. Mas a animação, como você desenha cada frame, você meio que tem que pensar nele. De alguma, mesmo que inconsciente, você acaba pensando nele. E eu acho isso muito interessante. Até porque às vezes eu assisto vídeos de animação frame por frame e você consegue ver cada pensamento que o artista estava tendo por trás daquilo, por trás daquele movimento, o que, que ele queria representar. Então, para mim, a animação é a arte em movimento. E você meio que planejar e analisar o movimento. Muitas coisas. Eu vejo particularmente como entretenimento, porque desde sempre eu sempre gostei, sendo cartoons ou desenhos animados, mesmo coisas mais sérias e profundas, que você não necessariamente vai assistir para se divertir, mas você vai assistir para pensar naquilo. E você vai mandar uma mensagem, ou interagir, ou informar. E esse é o poder de todo tipo de arte, você informar e você expressar diversos sentimentos e diversas perspectivas humanas. Pois é, eu possivelmente vou fazer, principalmente agora que eu tô mais livre esses dias. Ah, muito obrigada. Certo, foi um prazer. Ah, muito obrigada. São, estamos indo aos poucos. Ótimo. Então eu vou desligar agora, tudo bem? Ótimo. Até mais, viu?